A corrida por uma vacina. É uma corrida contra o tempo. Pesquisadores do mundo inteiro concentram esforços Scientists in Oxford. Best scientists working hard on this. para encontrar uma fórmula contra o coronavírus. Vacina, pedindo a Deus por uma vacina. Mas quanto tempo isso vai levar? De 12 a 15 meses. Haverá capacidade de produção e distribuição para todo mundo? O mundo inteiro quer essa vacina. E a que preço? And make it available at affordable prices. Neste vídeo nós vamos falar sobre os fatores que envolvem a produção da vacina e ainda como a matemática e as ciências econômicas estudam a pandemia. Os impactos negativos não são decorrentes do isolamento, são decorrentes da pandemia. O cenário real pode ser muito pior do que os números oficiais apontam. Eu sou Sidney Gomes. Eu sou Maria Cláudia Barreto e este é o Consciência. Salvar vidas em primeiro lugar. Mas a produção da tão esperada vacina, a Covid-19, extrapola a saúde. Envolve relações de poder, seja na política, na economia ou na ciência. We need it. We want it fast. Nós conversamos com o virologista Flávio Fonseca, do Centro de Tecnologia de Vacinas da UFMG. Ele trabalha em um dos 2 estudos brasileiros reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde. Nós estamos utilizando a base genética da vacina contra a gripe. E através de engenharia genética, a gente insere um gene que codifica uma proteína do coronavírus no genoma dessa vacina para a gripe. O resultado é um vírus vacinal contra a gripe, mas que tem na sua superfície também uma proteína do coronavírus. O sistema imunológico da gente, ele não identifica o que é gripe, o que é coronavírus. Ele gera resposta, ou seja, anticorpo, célula de defesa, contra tudo aquilo. A pesquisa está na fase inicial, que deve levar até 6 meses. Só depois virão os testes em animais e, em seguida, em seres humanos. A produção de uma vacina exige tempo, em média 10 anos. A mais rápida até hoje foi a do vírus Ebola. Por volta de setembro, outubro, terminar o desenvolvimento dessa vacina. De outubro até o início de 2021, os testes pré-clínicos em animal. E depois, todo o ano de 2021 até o início do ano de 2022, para que a gente consiga fazer todos os testes clínicos. Então, a gente trabalha no contexto brasileiro, no contexto da vacina desenvolvida aqui na UFMG, com um horizonte de início de 2022, se tudo der certo, porque são várias etapas e uma etapa só progride para outra quando a etapa anterior tem sucesso. E a gente nunca sabe se vai haver sucesso numa pesquisa. E nessa corrida, o Brasil larga muito atrás. E não é pela qualidade dos nossos pesquisadores, que são reconhecidos no mundo todo. A nossa desvantagem é a falta de investimentos em ciência. A principal importância em se insistir no desenvolvimento de uma vacina brasileira, apesar de sabermos que uma vacina em países estrangeiros possa ser desenvolvida antes da vacina brasileira, a principal importância ela é estratégica, porque nós sabemos que diante da demanda mundial por vacinas, o Brasil pode não ser contemplado nessa fila que vai ser gerada para recebimento de vacina, ele pode não ser contemplado rapidamente. Esse é um risco que qualquer país pode correr. No primeiro programa que fizemos, o Alexandre da Fiocruz, que também pesquisa uma fórmula contra o coronavírus, falou algo semelhante a isso que o Flávio comentou. Por que é importante o próprio país desenvolver uma vacina? E não ser centralizado em algum outro país internacional? Por que é importante os países terem esse know-how também? Eu te devolvo a pergunta. O que aconteceu com o Brasil com a aquisição de respiradores e máscaras cirúrgicas? Ficou na mão, né? Isso é tecnologia, vacina, ciência, é soberania nacional e independência tecnológica. Eu acho que a grande lição da Covid-19 é que a gente tem que ser um país forte, tem que ter indústria forte, tem que ter ciência forte. Evidentemente, nenhum país vai produzir tudo. Não é? Isso é irrealista. A Covid está se tornando uma questão de saúde mundial, mas de geopolítica. Então, o Brasil ter uma vacina própria, existem mais de 70 testes de vacina no mundo. E todos esses estudos são importantes para os seus respectivos países. Porque, primeiro, que a gente não sabe quais deles é que vão chegar realmente ao produto. Né?
E, além disso, a demanda para o mundo, ela vai ser muito intensa. Daqui a pouco a gente fala mais sobre vacina. Uma pandemia como esta envolve várias áreas. Professores da UFMG e da UFOP lançaram mão dos cálculos e da estatística. Eles criaram uma função matemática que consegue quantificar a subnotificação. E o que eles descobriram é preocupante. Aqui em Minas, só 1 a cada 16 casos e meio está sendo notificado como confirmado pelo Ministério da Saúde. Ou seja, nós temos que pegar os números de confirmados e multiplicar por 16,5 para chegar numa estimativa mais realista do número de real contaminados no estado. De acordo com Leonardo, uma das razões para a subnotificação é a falta de testes. A média brasileira não é boa, mas na comparação com outros estados, a de Minas é ainda pior. Isso se deve a vários fatores. É uma demanda mundial, então assim, o mundo inteiro está comprando teste para fazer, conseguir insumos, porque também está todo mundo querendo. Você tem que ter o teste lá, o PCR, que é o mais preciso. Você precisa de uma infraestrutura laboratorial, pessoal qualificado para poder fazer esse teste. Saber corretamente o número de infectados é básico. Sem isso, não dá para planejar políticas eficientes, como saber se é hora de flexibilizar o isolamento ou de decretar um lockdown. A ideia nossa foi justamente essa, mostrar, digamos, o nosso desconhecimento sobre a real situação da expansão da pandemia no estado. Ou seja, o cenário real pode ser muito pior do que os números oficiais apontam, ou seja, 16 vezes e meio maior do que o número oficial aponta, que traz uma insegurança muito grande em se tomar decisão em cima desses números que estão altamente subnotificados. E além de conhecer o número de casos, existe outra estratégia eficaz para a saúde que também é boa para a economia: o isolamento social. Um estudo assinado por 10 economistas fez cair por terra o argumento de que as medidas restritivas vão prejudicar mais a economia. Pelo contrário, em médio prazo, considerando os impactos na saúde, o isolamento deve reduzir os prejuízos. Se, por um lado, fechar atividades econômicas, obviamente, traz um impacto negativo, ou seja, o isolamento tem um impacto negativo, flexibilizar o isolamento também traz impactos negativos via saúde dos trabalhadores. Inevitavelmente, a gente vai ter mais pessoas doentes, mais pessoas que vão se ausentar do trabalho por mais períodos, e também pessoas que vão a óbito por conta da doença. Então, falando em números, no distanciamento estendido, geraria um desvio negativo no PIB de Minas Gerais de 1% em 4 anos. A supressão do distanciamento, ou seja, acabar com o isolamento, geraria um desvio no PIB negativo de 4%. Ou seja, eliminar o isolamento faria com que, em 4 anos, Minas Gerais perdesse 50 bilhões a mais em termos de PIB. A única forma da gente ter um cenário, na verdade, menos pior, no caso dessa pandemia global, que é inevitável, é o governo agir de forma coordenada, coordenando saúde e economia. Não existe contraposição. A experiência de outros países mostra que a quarentena mais rígida ajudou a flexibilização ser adotada mais rapidamente. Um bom exemplo de combate ao novo coronavírus vem da Nova Zelândia. Uma explicação pode ser que o governo tomou decisões consideradas mais agressivas, entre elas o confinamento de toda a população por 1 mês. Só que os gestores precisam ter em mente: a retomada será lenta até que se tenha uma vacina. Países que já estão na fase de flexibilização, o que a gente tem observado é que as pessoas não estão voltando ao normal com suas vidas, ou seja, não estão frequentando eventos com aglomerações, estão evitando restaurantes, estão evitando comércio, ou seja, priorizando o comércio online. Então, mesmo que haja flexibilização, o que os governantes precisam entender é que a situação não é mais normal. Então, existe essa retração da demanda
principalmente por atividades que envolvam, ou seja, serviços, né, que envolvam aglomerações, que ela vai acontecer de qualquer forma. Então, o impacto é da pandemia, não do isolamento. Fazer isolamento hoje é bom tanto para a saúde quanto para a economia. A chave agora é o governo entender que ele precisa, nesse momento, deixar de lado a sua ótica fiscalista, precisa atuar tanto na saúde quanto na economia, precisa auxiliar as pessoas a conseguir ficarem isoladas, a conseguirem passar por esse momento difícil e já começar a discutir para o próximo ano mecanismos de financiamento, porque essa crise vai demorar a passar. Então, a gente tem um risco aí de perenizar uma situação de pobreza e de desigualdade, de aumento da pobreza e de desigualdade muito grande com essa crise. Imagine produzir uma vacina para quase 8 bilhões de habitantes do mundo. É consenso entre os especialistas que, quando a imunização chegar, ela será feita em escalas. Primeiro para profissionais da saúde e grupos vulneráveis. Para alcançar todo mundo, entram em cena as relações internacionais. Vamos supor que os Estados Unidos desenvolvam uma vacina primeiro que outros países. Eles vão ter que conseguir suprir a demanda interna primeiro, né? Não vai ter como não suprir a demanda interna deles primeiro, para depois suprir demandas que vão ser escalonadas para parceiros comerciais importantes, para parceiros históricos importantes e, por fim, para o resto do mundo. Então, vai haver um escalonamento e, dependendo do país que desenvolver essa vacina, nós podemos ficar bem para trás da fila. Devido ao esforço mundial, o Flávio considera razoável pensar numa vacina até o meio do ano que vem. A OMS se antecipou e já fez um apelo aos laboratórios. Patentes e ganhos financeiros devem ser deixados de lado neste momento. Mas fica a dúvida. Será que o novo normal, como está sendo chamado o futuro pós-Covid-19, será o de um mundo mais solidário? Essa seria a situação mais, vamos dizer, a situação ideal, né? Um laboratório, seja ele institucional, seja ele comercial, descobre a vacina, ele abre mão de direito patentário e royalty, distribui, né, esse know-how de produção dessa vacina para laboratórios, inclusive concorrentes, e esses laboratórios em conjunto produzem a vacina. Essa é uma situação ideal numa condição pandêmica, que é o que a gente está vivendo hoje. Então, não é incorreto dizer que a gente não viveu nada do que a gente está vivendo agora antes, na história recente da humanidade, nos últimos 150, 180 anos. Então, a gente tem que pensar que a gente vai sair diferente dessa situação, repensando relações comerciais, repensando relações de exploração da natureza e todos esses aspectos que estão sendo muito discutidos hoje. Gostou? Então compartilhe. Acompanhe a programação especial da TV Assembleia sobre a pandemia nas redes sociais. Até a próxima!